Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 23 de julho e no resumido número 273, tudo acaba em meme. ChatGPT é um gerador de embromação, o apagão da Microsoft, o estranho desejo de morte online, playlist negacionista, domínio do slop de IA, celular penhorado e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. The Caipirinha Man. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Sugar, ice. The magic ingredient, cachaça. A transformação do chefe Anthony Bourdain num meme depois da morte é prova de que figuras públicas podem continuar a influenciar a cultura digital de maneiras inesperadas. A internet foi inundada de homenagens e lembranças quando ele morreu, mas segundo o New York Times, um tweet específico se destacou. Era um que insinuava que o Bourdain tinha a aura carismática de alguém bem dotado, o que acabou introduzindo uma nova expressão no vocabulário popular. Esse comentário inaugurou uma forma de lembrar do Bourdain não só como uma figura amada e acessível, mas também como um meme. As pessoas começaram a utilizar imagens do Bourdain como a de qualquer outro personagem da cultura pop, até ele virar um ícone digital. Os memes passaram a fazer paródia dos seus conselhos, do seu estilo de vida e acabaram refletindo tanto o lado sério quanto o humorístico do Bourdain, como se ele estivesse rindo de si próprio, mesmo após a morte. O artigo argumenta que o Bourdain provavelmente teria gostado dos memes, já que ele não se levava muito a sério e tinha um bom senso de humor. E enquanto uns viram meme por conta de um carisma que transcende a morte, outros fazem de tudo para tentar fazer sucesso na internet. Deputados e senadores têm investido na tal presença digital nas redes sociais e isso está transformando o cenário político brasileiro. Parlamentares munidos de celulares e microfones de lapela, sempre acompanhados pelos seus sombras, que é como são chamados os profissionais contratados para acompanhar o dia a dia daqueles que foram apelidados de bancada da selfie. São os parlamentares que utilizam as redes sociais para divulgar suas atividades e, às vezes, priorizam essa exposição em vez de participar das comissões e dos debates. Segundo especialistas ouvidos por uma reportagem do G1, essa tendência está mudando a dinâmica política. Porque enquanto alguns políticos e assessores acreditam que isso estimula o debate e a conexão com eleitores, outros veem um aumento da tensão por conta da criação de personagens online que geram conflitos que já levaram até a agressões e ofensas no Congresso. A Câmara dos Deputados respondeu com mudanças regimentais para punir comportamentos inadequados. Mas nem todo mundo quer aparecer. Ou melhor, muita gente aprende que aparecer não é necessariamente bom. O traficante brasileiro Ronald Holland foi preso pela Polícia Federal depois de ostentar carros de luxo, uma vida extravagante em Uberlândia, em Minas Gerais, no Instagram. E ele é conhecido por atuar nos bastidores, um cara que movimentou mais de 5 bilhões em 5 anos e era foragido. E acabou preso quando a sua companheira publicou no Instagram uma foto e a localização do restaurante em que eles estavam jantando naquele momento. Às vezes a superexposição online cobra a conta. Carolina Arruda Leite usou as redes sociais para compartilhar o seu dia a dia com uma doença que causa uma dor tão pavorosa no rosto que é conhecida como doença do suicídio. A dor chegou a um ponto que ela decidiu arrecadar dinheiro numa campanha online para fazer uma eutanásia na Suíça. O sofrimento dela chamou tanta atenção que primeiro ela conseguiu arrecadar mais de R$130 mil para a eutanásia e depois, com tanta visibilidade, ela conseguiu acesso a um tratamento novo, bem caro. Após anos de buscas mal sucedidas e de sentir muito sofrimento, a Carolina finalmente
ficou sem dor. Boa notícia, né? Senta que agora vem a reviravolta. Alguns doadores alegam ter contribuído para que ela realizasse a eutanásia, o suicídio assistido, e não para que ela vivesse sem dor, e querem que ela devolva o dinheiro, mesmo depois da Carolina explicar que vai usar o dinheiro para as despesas médicas. O caso é uma ilustração perfeita da sociedade do espetáculo digital em que a gente vive hoje em dia. Como diz o ditado, tudo acaba em samba, mas nem sempre isso aí pode ser sinal de coisa boa. O algoritmo do Spotify tem feito recomendações de pagodes com letras com teorias da conspiração e desinformação eleitoral, segundo uma reportagem do Intercept. Os usuários relataram que, ao ouvir músicas do gênero, foram direcionados para outras faixas do Boca Nervosa, um artista conhecido pelas letras pró-Bolsonaro e com um tom extremista e contra a democracia. Uma das músicas, Pagode do Barroso, questiona a integridade do TSE e os resultados das eleições. Isso é particularmente problemático porque em maio de 2022 o Spotify firmou uma parceria com o TSE para combater a desinformação durante o período eleitoral, prometendo direcionar os usuários para informações relevantes sobre as eleições e também a remover conteúdos que violassem a integridade do processo eleitoral, o que inclusive faz parte das diretrizes do próprio Spotify. Nada disso fez com que a plataforma removesse conteúdo que segue por lá e, por enquanto, não vai ser retirado. Isso aí é mais uma questão bem complicada de lidar nessa colisão entre política, entretenimento e liberdade de expressão em plataformas digitais. No Reddit, uma discussão sobre o sumiço dos posts dos millennials das redes sociais. Já falei disso por aqui algumas vezes, no episódio 228, por exemplo, o fim das redes sociais. Tá rolando uma rebordosa da rede e as pessoas estão mais assistindo influencers e grandes marcas do que publicando sobre as suas próprias vidas. A teoria debatida no Reddit diz que muitos millennials estão deprimidos e não têm confiança para compartilhar sobre as suas vidas que não correspondem às expectativas da juventude. E tem gente que acredita também em mal olhado e prefere manter suas vidas privadas para evitar a energia negativa. Os motivos são um pouco mais complexos, uma combinação de falta de interesse por alto e pela superexposição, preocupações com privacidade, ocupação com a vida no mundo físico, medo de repercussões por opiniões e a descoberta de interesses mais importantes fora das redes sociais. Ou seja, tem luz no fim do túnel e eu acho que as próximas gerações podem ter uma relação muito melhor e menos deslumbrada com as possibilidades da vida online. Tomara! Agora olha que simbólico dos nossos tempos. Divertidamente 2 se tornou a maior bilheteria dos cinemas brasileiros neste século. O filme arrecadou 361 milhões de reais, com 18 milhões de espectadores, e superou sucessos como Vingadores Ultimato e Homem-Aranha 3. O motivo de todo esse sucesso pode ser o fato do filme agradar o público infantil, enquanto dialoga muito bem com os adultos que também estão, ou pelo menos deveriam estar, tentando lidar e aprender com os seus sentimentos. É sintomático que a ansiedade tenha feito tanto sucesso entre as novas emoções da personagem. A polícia da Califórnia prendeu um homem suspeito de roubar carros perto do Pier de Santa Mônica, aquele famoso por aparecer no GTA. E a história por trás disso parece ser algo que podemos começar a ver com mais frequência. A prisão aconteceu graças a um programa de vigilância por drone que a polícia de Santa Mônica lançou pela primeira vez em 2021. A polícia explicou que o drone observou o suspeito arrombando a porta de um veículo e então o piloto pediu que os policiais fossem até o estacionamento e a prisão em flagrante foi feita. Operação integrada e complexa. Enquanto isso, aqui no Rio não consegue nem monitorar a epidemia de motos trafegando pela calçada, na contramão, avançando o sinal todo dia. Deve ter tecnologia para pegar isso aí já, não é possível. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. The AI that we have right now, as it happens, is better at making up bullshit. As I wrote 3 years ago, I just looked up the quote. I called it a fluent spouter of bullshit, and that is still true. They do some very sophisticated. There's a lot of sophisticated programming, but basically what it comes down to is sophisticated high-tech plagiarism. A OpenAI acredita que muito em breve a gente vai ter uma inteligência artificial suprema.
Numa reunião com os funcionários semana passada, diretores da empresa compartilharam um planejamento de tempo, uma espécie de escala interna para acompanhar a evolução do seu software até o ponto que eles chamam de AGI, ou a Inteligência Artificial Geral, na sigla em inglês, que seria a tal IA suprema, capaz de substituir humanos e empresas em absolutamente tudo que diz respeito a pensar e executar tarefas. A OpenAI não tem uma data exata para isso acontecer, pelo menos não oficialmente, mas o Sam Altman, o CEO da empresa, já disse que espera que a inteligência artificial geral possa ser alcançada ainda nessa década. Mas não foi bem essa a conclusão de um artigo publicado em junho do ano passado na revista Ethics and Information Technology, em que o Michael Towson Hicks, professor de filosofia da Universidade de Glasgow, que assina o artigo em conjunto com 2 colegas, afirma que os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, não são projetados para representar o mundo como ele de fato é, mas sim para gerar um texto convincente o suficiente para quem lê. E é isso aí que leva sistemas como o ChatGPT a cometer erros, gerar interpretações confusas e alucinar, mesmo quando tem acesso a boas fontes de informação. O artigo é intitulado ChatGPT is Bullshit, ou ChatGPT é uma embromação, o bom e velho lero-lero, mas explica que esse sistema não tem a capacidade de mentir. Citando o filósofo Harry Frankfurt, eles explicam a diferença entre embromação e mentira. De acordo com Frankfurt, mentir envolve uma relação direta com a verdade. Quando alguém mente, a pessoa sabe que a informação que está transmitindo é falsa e tem a intenção de enganar o ouvinte, para que a declaração seja percebida como verdadeira. Já a embromação, o lero-lero, o bullshit, tem total indiferença com a verdade. Enquanto o gerador de embromação, o ChatGPT não quer enganar ninguém, só está preocupado em como é percebido. O que importa é influenciar ou impressionar o usuário, independente da verdade ou da falsidade do que é dito. Essa diferenciação é crucial para entender o funcionamento de grandes modelos de linguagem como o ChatGPT. Eles não mentem nem alucinam no sentido tradicional. O que eles fazem é embromar porque não tem preocupação com a verdade, só com a coerência e com a aparência das suas respostas. Num outro artigo publicado na revista Nature, em maio desse ano, um professor de ciência da computação da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, explica que a complexidade dos sistemas de IA é diferente dos simples softwares, porque não são só máquinas detectando padrões, mas sim máquinas gerando informação nova interpretada através desse processo, as tais redes neurais. Descrever os erros como alucinações pode enganar o público e os formuladores de políticas, sugerindo que esses modelos estão tentando representar fielmente a realidade quando não estão. A compreensão correta das capacidades desses sistemas é crucial para orientar o desenvolvimento e a aplicação dessas tecnologias de forma mais precisa e responsável. Esses dias, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jay Powell, disse que pediu para o ChatGPT para gerar perguntas para ele poder se preparar para uma coletiva de imprensa e depois disse que ficou muito feliz em informar os jornalistas presentes que as perguntas não foram tão boas quanto as que ele recebe dos jornalistas reais. Vamos acompanhar a corrida da OpenAI e de outras empresas pela tal AGI. Pode ser que logo logo a gente descubra que é tudo uma grande embromação. A Meta anunciou que vai suspender temporariamente os recursos de IA do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger no Brasil. A medida veio após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, proibir a coleta de dados de usuários brasileiros para treinar modelos de IA por conta dos riscos de danos graves e difíceis de reparar. A Meta, que pretendia lançar a Meta AI ainda em julho, chegou a recorrer da decisão, mas não teve sucesso, então nada de bom dia no grupo da família com figurinha criada com IA no Zap, pelo menos por enquanto. Um estudo feito por pesquisadores do Google, da Universidade de Duke e de diversas organizações de verificação de fatos mostrou que a disseminação de desinformação gerada por IA está crescendo rápido. A análise apresenta um conjunto de dados de desinformação verificado por sites como o Snopes, por exemplo, desde 95, que evidencia o aumento de imagens geradas por IA em comparação com formas mais tradicionais de manipulação, como o bom e velho Photoshop.
As ferramentas lançadas por grandes empresas como OpenAI, Microsoft e Google já contribuem para a popularização da desinformação gerada por IA, que já é quase tão comum quanto as manipulações de conteúdo de texto. Já um outro estudo conduzido por pesquisadores da Penn State e pela Indiana University revela que as pessoas são mais propensas a acreditar em notícias falsas compartilhadas por conhecidos distantes do que naquelas enviadas por amigos próximos. A pesquisa explora a teoria da força dos laços fracos de Mark Granovetter e afirma que conhecidos e antigos colegas, quando apresentam informações novas, são percebidos como fontes mais confiáveis do que pessoas próximas. Isso é um perigo para a desinformação, porque o que a gente mais vê é posts de gente que a gente não conhece tão bem. O estudo, com 250 pessoas, avaliou a veracidade de manchetes verdadeiras e falsas compartilhadas por laços fortes e fracos. Os resultados sugerem que estratégias para combater notícias falsas devem focar em quem compartilha as informações e também promover o ceticismo e a avaliação cuidadosa das notícias. 7 empresas que vendem licenças de conteúdo, incluindo música, imagens e vídeos, formaram a Dataset Providers Alliance, o primeiro grupo comercial do setor que é voltado para a defesa da origem ética dos dados usados no treinamento de sistemas de IA. O grupo quer proteger os direitos de propriedade intelectual dos criadores de conteúdo e garantir que os dados utilizados sejam obtidos de forma ética e com consentimento explícito dos autores. A DPA apoia legislações como o No Fakes Act, que penaliza a criação de réplicas digitais não autorizadas de vozes ou imagens. Muitos entusiastas de IA, boa parte de olho em grandes lucros, dizem que esse é o futuro da humanidade. Mesmo assim, essa indústria está mantendo a infraestrutura energética dos Estados Unidos presa ao passado. Segundo o Financial Times, a demanda de energia necessária para manter modelos de IA está atrasando os planos do país de aposentar energias altamente poluentes e não renováveis, como o carvão. O deslocamento das metas representa uma grande vitória para a indústria do carvão e uma perda para as iniciativas climáticas nacionais e globais, que têm a redução do uso de carvão como objetivo urgente. Um apagão na internet que nunca tinha acontecido na história espalhou hoje o caos pelo mundo. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Esse erro afetou computadores que usam o sistema operacional Windows da Microsoft. E essa pane acabou provocando muita confusão. A última sexta-feira foi caótica para a Microsoft. Uma pane fez com que os sistemas baseados em Windows entrassem em parafuso pelo mundo todo. O problema afetou cerca de 8,5 milhões de aparelhos, segundo a própria Microsoft. No sábado, a situação já estava normalizada. A pane aconteceu por conta de uma falha no sistema de segurança da CrowdStrike, que presta serviço para a Microsoft. Uma ferramenta chamada Falcon, feita para detectar ataques cibernéticos, teve um problema na atualização e aí todos os clientes tiveram um problema também. A partir daí foi literalmente um festival de tela azul. A falha tirou vários tipos de serviço do ar de uma só vez, desde sistemas de controle de passagens e voos até serviços bancários, hospitais e sistemas de comunicação. Diversos aeroportos do mundo, incluindo alguns dos maiores, como Heathrow em Londres, tiveram que emitir cartões de embarque escritos à mão. No Brasil, nos aeroportos de Florianópolis, Natal e Vitória, também houve check-in manual. Nos Estados Unidos, um hospital do Kentucky deixou famílias apreensivas sem notícias sobre visitas aos pacientes internados ou então com cirurgia marcada. No Reino Unido, alguns bancos e até redes de televisão, como a Sky News, ficaram fora do ar durante algumas horas. O mais impressionante dessa história é que, em se tratando de Windows, a boa e velha recomendação do mundo da TI de resolver problemas desligando o aparelho da tomada e reiniciando foi, de fato, o que fez com que vários dos sistemas voltassem a funcionar ao longo do sábado. O incidente virou meme ao ser comparado com o bug do milênio, o grande evento que nunca aconteceu, em que, por conta de uma falha na contagem numérica entre os anos de 1999 e 2000, vários computadores poderiam ter pifado na virada do milênio.
No caso da pane de sexta, a preocupação era real porque expôs os sistemas da Microsoft a ataques de hackers. E mesmo resolvendo a questão relativamente rápido, as ações da Microsoft e da CrowdStrike despencaram na bolsa, causando um prejuízo milionário. Passado o susto, ficam duas lições. Realmente, a gente é dependente demais de grandes empresas de tecnologia e que, apesar de parecer papo de atendente remoto, o bom e velho tirar e recolocar o aparelho da tomada continua resolvendo mesmo muita coisa. Um post no Twitter e um vídeo da influenciadora Nath Finanças chamaram atenção para a polêmica prática de empresas de crédito que usam celulares dos clientes como garantia do empréstimo e bloqueiam remotamente os aparelhos dos inadimplentes. Tanto o caso relatado no tweet quanto o vídeo da Nath Finanças mencionam uma empresa chamada SuperSim, que já foi investigada e proibida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal de bloquear dispositivos móveis dos clientes. Ao pegar o empréstimo, a empresa instala um app no celular Android do usuário que permite bloquear funções do aparelho remotamente caso o cliente não pague, o que alguns estão chamando de agiotagem digital. A SuperSim afirma que opera dentro da legalidade e enviou uma notificação extrajudicial para a Nath Finanças exigindo que ela deletasse um vídeo em que ela chamou a prática de golpe. Em resposta, a Nath fez mais um vídeo. Pesquisadores da Universidade do Sul da Dinamarca criaram um drone que pode recarregar suas baterias ao se fixar em linhas de energia. O drone usa uma pinça passiva e um carregador indutivo para realizar a recarga direto do cabo de rede. Esse sistema permite que o drone fique no ar indefinidamente, o que é particularmente útil para drones autônomos encarregados de inspecionar linhas de energia. O equipamento já foi apelidado de drone vampiro. Especialistas em robótica do The Faber Rotary, da Universidade de Yale, criaram um robô com a capacidade de desconectar e reconectar partes de si mesmo de acordo com a necessidade. No vídeo mostra que o robô pode, por exemplo, abandonar uma perna que fica presa numa pedra, o que aumenta a capacidade de adaptação e amplia as aplicações como exploração, resgate e operações militares. Falando em drones inteligentes e operações militares, o Guardian diz que a introdução de armas autônomas no campo de batalha marca um momento Oppenheimer para a tecnologia militar. Com drones equipados com IA sendo utilizados em conflitos como na Ucrânia e no Oriente Médio, a promessa de maior eficiência e de maior letalidade vem acompanhada de preocupações éticas. Empresas de defesa como a Elbit Systems e a Palantir lideram essa inovação e especialistas alertam que a falta de regulamentação pode levar a consequências catastróficas. No mundo onde máquinas podem decidir quem vive ou quem morre, a necessidade de uma supervisão rigorosa nunca foi tão urgente. A empresa de RH Lattice enfrentou uma reação negativa depois de anunciar que ia permitir a criação de registros de funcionários para os seus trabalhadores digitais, ou seja, os bots de IA que seriam treinados e avaliados como qualquer funcionário humano. A proposta gerou críticas imediatas de profissionais de RH e de especialistas em IA que consideraram a ideia inadequada e precipitada. Com a repercussão negativa, a empresa desistiu dos planos. O FBI anunciou que conseguiu acessar o telefone do atirador que acertou o Trump durante o comício apenas 2 dias após o atentado na Pensilvânia. Essa rapidez demonstra como as ferramentas de extração de conteúdo de celulares utilizadas pelas autoridades policiais, como a Cellebrite, que foi assunto no episódio 110, estão cada vez mais eficientes. Essa facilidade tem gerado preocupações sobre a privacidade dos usuários, especialmente quando essa capacidade pode ser utilizada por governos não democráticos para cometer abusos e para violar a privacidade. Siga o Resumido nas redes sociais. É meio paradoxal, né? Mas cá estamos. @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads e @urbi, o RBE no Twitter. Tem também youtube.com/resumido.
Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pro Telegram para 21 97969 5848. E aí você entra na lista de transmissão, recebe link pro grupo dos ouvintes, recebe conteúdo extra e às vezes também não recebe nada. Então você pode mandar sua mensagem tranquilo que aqui não tem spam. When you die, will people notice? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Point where he's older. That ain't the tragedy. The tragedy is he refuses to. Eu sou muito fã da Kristen Wiig, então a série Palm Royale da Apple TV já seria imperdível para mim. Ambientada nos anos 60, a comédia gira em torno de um clube elitista do qual a Maxine, que é a personagem da Wiig, quer fazer parte. A série é baseada no romance Mr. and Mrs. American Pie e é uma sátira pastel sobre a busca incansável da Maxine por uma vida glamurosa e também uma crítica às hierarquias sociais e ao materialismo. Quem conferiu os shows do meu xará Bruno Pernadas no Rio e em São Paulo testemunhou um pouco do vigor da música portuguesa contemporânea. E o baile segue agora com o lançamento de Pendular, álbum de estreia do Mazarim, um grupo que, assim como Pernadas, transforma jazz, hip hop e ritmos digitais numa mistura única feita em Portugal. As influências vão desde Ezra Collective e Jagged Jazzist até Bad Bad Not Good. No disco, essas referências são absorvidas a partir de um filtro lusófono que flui em faixas como Caçadores, que tem um acordeão que remete ao Funaná de Cabo Verde, e RB, que traz a participação do brasileiro radicado em Portugal, Rodrigo Brandão, que os mais antigos aí devem lembrar, foi VJ da MTV e integrante do grupo Mamelo Sound System. Nesse episódio, você ficou sabendo da memetização de tudo, das críticas ao ChatGPT como um mero gerador de embromação, do apagão que afetou os serviços da Microsoft, do preocupante fenômeno do desejo por morte expresso online, da controvérsia em torno de playlists negacionistas, do crescente domínio da tecnologia de slop de IA, dos casos de celulares sendo penhorados e muito mais. Se você gosta do resumido, é aquilo lá, recomenda pra mais gente, vamos fazer o bolo crescer. Isso aí me ajuda muito, também não deixa de assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, curtir na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, o roteiro é escrito por mim, pelo Cauê Marques e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem desse episódio foi feita pelo Miguel Mermelstein. A newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmanman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.